bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica e você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, apoie-me nesse canal. Se você não é inscrito, clique no botãozinho aí para se inscrever. E se você gostar tanto assim, clique para ele te notificar sobre todos os vídeos que vão vir. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim. E se você gostar tanto assim desse material, compartilhe com uma pessoa amiga, para que ela possa conhecer o meu canal. Nele basicamente eu falo sobre livros, tá bom? E hoje eu estou muito feliz porque consegui ontem terminar a leitura de Dom Casmurro. É um livro muito impactante, muito interessante, muito relevante sobre vários aspectos. E aí eu queria tratar um pouquinho dele sobre essa obra. Eu estou feliz também porque eu queria fazer umas mudanças aqui no meu quarto de estudo. Não dá para vocês verem, mas tirando essa prateleira aqui de livros que é visível, acima tem uma outra. E eu tenho uma menor que fica do outro lado do quarto, que também fica cheia de livros. Aí assim, eu acho que o meu olhar em relação ao livro tem um aspecto mesmo técnico, de conservação, do melhor armazenamento, né? Para quem não sabe, eu sou técnica em biblioteconomia, tenho uma formação técnica e trabalhei durante cerca de mais ou menos 10 anos numa biblioteca, na verdade em duas bibliotecas, uma de perfil escolar e a outra de perfil de comércio. E aí, tirando algumas exceções, como o pessoal armazena deitado para dar uma mudança, uma questão de espaçamento, beleza, estética, o livro, ele, de uma maneira geral, ele é melhor conservado de maneira em pé e ele não pode estar muito achatado. Aí eu consegui encomendar agora, nesse mês de dezembro, uma prateleira que vai ficar de frente onde eu estou. E aí vou pegar pequenininho e vou deixar mais ou menos aqui. Aí vou ficar com duas prateleiras, essa que vocês veem, a outra que não é visível, a menorzinha que eu acho que eu vou colocar mais box, e vou ter uma outra terceira, na verdade uma quarta, né? E por que eu digo isso? Porque eu estou feliz, porque meus livros estavam muito imprensados. Isso não é bom, pessoal. O ideal é que eles fiquem realmente em pé, e preferencialmente, né? E de uma maneira que a gente tire sem dificuldade. Porque acho tão sofrido a gente ter um livro e tá mal armazenado, né? Tem outras questões da conservação, da sujidade, de se limpar, de folhear, mas isso eu já faço. Mas é muito ruim pra mim, né? Aquele livro apertado, e eu tô super feliz porque são pequenas coisas às vezes que nos alegram, né? Às vezes a gente não precisa de muita coisa para estar feliz, não. E eu agradeço muito a Deus por isso. E bora lá falar sobre a obra? Primeira impressão que eu tenho sobre a leitura de Dom Casmurro, assim, é que Bentinho é um trouxa e é muito engraçado lê-lo, porque quando eu digo trouxa é porque assim, ele tem uns pensamentos, sabe, umas coisas que eu digo assim, ai meu Deus, mas ele é muito engraçado. Eu li, terminei ontem, esse livro aqui é texto integral, então li toda a obra. Eu tinha esse aqui em quadrinho que eu tinha lido antes, no meado do ano, e assim, é quadrinho mesmo, não é HQ. Eu recomendo, porque para vocês que gostam também de quadrinho, esse quadrinho ele é lindo, não foi muito caro, e eu acho que ele tem não é tão fino, tá, pessoal? Ele tem cerca de 80 páginas. Não sei se vai dar para vocês verem. E ele trata bem direitinho a história. Claro que não é a mesma coisa de ler o texto integral, mas para um quadrinho eu acho ele super completo. E assim, eu vou falar bem por alto sobre Dom Casmurro. Acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa obra, é uma das mais comentadas. Eu acho que talvez só perca para Memórias Póstumas de Brás Cubas. E assim, tem algumas coisas em relação à obra, tá? Primeiro, o nome, que o autor Machado começa a brincar com o nome Dom Casmurro.
que é do Bento, mas ele recebe esse apelido de uma maneira meio jocosa, meio crítica dos conhecidos, por ele ter um temperamento mais fechado, mais taciturno, mais introspectivo. E Bentinho começa a narrativa falando que não lhe incomoda esse uso de Dom Casmurro. E conta um pouco a história dele. Na verdade, a narrativa é em primeira pessoa, o próprio Bento ele conta a própria história, o que, ao meu ver, empobrece um pouco sobre algum aspecto, porque nós temos só o olhar do Bento sobre a obra, sobre a sua vida. E aí, quando a narrativa é só de uma pessoa, a gente perde um pouco a questão de ter as outras opiniões. Né? É pobre quando eu falo no sentido tendencioso. Né? Uma história vivenciada por mim, tu, quando é só contada por mim, fica faltando o aspecto do outro. Mas é uma delícia. E já é o Bentinho velho, adulto, fazendo lembranças, conversando com a gente sobre a sua vida, né? Ele mora com a mãe, a tia, um tio, a mãe viúva, ficou viúva muito nova, e a mãe faz uma promessa e quer que o Bento vire padre, né? O que naquela época, na época do Império, era algo muito comum, né? A tradição, e ela faz uma promessa porque aquele filho vinga, e ela coloca muita expectativa em relação a esse filho. Só que o filho, ele gosta muito da coisa do clérigo, tudo, da vida religiosa, mas ele não tem vocação. E ele é apaixonado por uma amiga dele, a vizinha Capitu. Lembrando que Dom Casmurro, Bentinho, ele é uma criança muito mimada, a família tem posses, né? É fazendeiro, proprietário de escravos, e ele vive muito bem, obrigada. Diferentemente de Capitu, que vive uma vida mais simples. E Bentinho, ele fala muito sobre o olhar de Capitu, né? Que é um olhar misterioso, talvez dissimulado. E esse olhar dela é muito comentado, né? Na obra. E desde já, eu acho engraçado, porque no início mostra um Bentinho meio que inocente em relação, uma inocência muito grande em relação a Capitu, como se ele fosse um santo, uma pessoa ingênua, e ela já desde muito nova, muito viva, muito esperta, meio dissimulada, né? E Bentinho vai pro convento, e mais vezes por outra volta, viver a família, e em algum momento ele consegue dissuadir a mãe dessa promessa, né? E aí ele abandona essa vida de seminário. Lá ele faz amizade com um amigo, Escobar, e Escobar, como ele, não tem vocação para essa vida sacerdotal. E aí Bentinho se forma em Direito, e finalmente ele casa com Capitu, constitui família. O amigo dele, Escobar, também casa, inclusive com uma amiga de Capitu. E aí fica aquela história muito assim, a vida dele com Capitu, Bentinho com Capitu, que tem uma amizade muito forte com Escobar. E assim, tem algumas coisas que eu acho muito interessantes na obra de Machado, a questão mesmo da mudança de algumas palavras, o sentido fonético de algumas palavras. Palavras que hoje não tem mais uso no nosso português, eu acho isso fascinante. Palavras que mudaram o significado, ou melhor, que hoje tem um significado, mas que na obra de Machado a gente vê uma significância, um significado original. E eu não vou citar a palavra, porque nem as palavras, porque tem algumas até que tem um teor meio sexual mesmo, mas eu acho fascinante isso, né? Eu tenho uma mente muito voltada para a historiografia, e eu acho interessante isso, porque hoje, um contemporâneo, quando lê Machado de Assis,
ele vai ver o significado de algumas palavras que hoje têm um sentido muito objetivo e claro para a gente, e até de cunho sexual, mas que originalmente não é assim. Né? A transformação da nossa língua, eu acho isso riquíssimo, acho super fascinante. Vejo no Bentinho a figura de um homem perturbado, enciumado, e aquela pergunta, né, que todo mundo faz, Capitu traiu ou não Bentinho? E aí eles têm um filho, e esse filho brinca com a filha de Escobar, e Bentinho começa a se enciumar com observando aquela criança, lembra de alguns detalhes que na história no início para ele não são muito claros, muito perceptíveis, mas quando ele, no futuro, quando ele olha para o passado, fica aquela interrogação e aí vai desenrolando a história, né? Eu não vou contar o final, todo mundo já ouviu, fala sobre essa história, sabe o que acontece, mas fica aquela interrogação sobre a traição ou não da Capitu. Talvez ela tenha traído, talvez não. Talvez sejam só dejaneios do Bentinho, por ele ser um homem ciumado, um homem vaidoso, um homem muito mimado. E eu acho que só que a obra, apesar de ter essa grande interrogação na nossa cabeça, ela é muito rica sobre outros aspectos. É um outro período, tem a questão mesmo que eu falei da fala, da modificação das palavras, seus significados. É muito gostoso o olhar de Bentinho, as lembranças, a narrativa, ele falando com a gente, que é muito comum na obra de Machado. Os personagens, né? O empregado que ele tem, a Capitu, que eu já vi resenhas que falam que a Capitu era muito esperta, uma mulher muito forte, muito dinâmica. Ela pode ser. Eu não consigo inferir tanta força assim em Capitu, não vou mentir para vocês. Sabe? Eu acho que ela é uma mulher esperta assim, mas eu não consegui ver esse teor tão forte na figura dela. Não estou dizendo que não tenha. Eu, na leitura, não consegui inferir. É engraçado a Carolice da mãe, sabe? A implicância dela com a sogra também, e em contrapartida, a sogra com a Capitu, que eu acho que mostra alguns perfis, né? Alguns estereotipos que a gente acompanha na nossa vida, a literatura mostra a vida social. E eu acho que a obra é fascinante. Acho que a grande questão da obra não é se Capitu traiu ou se não traiu. A história vai avançando e a gente vê aquele menino, o Ezequiel, que é o filho do Bentinho com a Capitu crescendo. E a gente vai vendo o desenrolar da história. Eu acho uma obra primorosa. Para mim, qualquer obra de Machado de Assis é muito bela. Eu particularmente iniciei Machado de Assis na minha adolescência, com Quincas Borbas e Dom Casmurro, que são obras que puxam mais realmente para A Mão e a Luva, né? A Mão e a Luva eu acho uma obra muito bela. Quincas Borbas também, tem aquele lado romântico. Eu acho que Dom Casmurro ele foge um pouco desse romantismo, porque Bentinho, apesar de ser apaixonado pela mulher, ele tem muita desconfiança dela. E tem muito ciúme. Eu acho que é uma obra mais realista. É uma obra realista mesmo do Machado, que foge um pouco daquela questão do romantismo da época. E eu acho muito interessante. Imagino que seja obra também de objeto vestibular, dos vestibulares aí da vida. E super recomendo. Quem tiver a oportunidade de adquirir o quadrinho, leia, mas não fique preso ao quadrinho, leia a obra integral, conheça a nossa literatura de uma forma realmente como deve ser lida, do texto integral, não apenas Machado. Eu pretendo no próximo ano trazer mais literatura nacional, sim, pelo menos tentar trazer uma vez por mês um autor diferente,
para abordar isso que é tão maravilhoso para a gente, que é conhecer a nossa cultura, a nossa literatura clássica. E acho uma obra fascinante, tá bom? Não vou me detalhar mais, quis só pincelar por alto a história e trazer a minha impressão. E acho que vocês têm que ler e ter a impressão de vocês. E é isso. Tá bom, pessoal? Obrigada para quem assistiu. Até a próxima. Tchau!